Você já ouviu aquela expressão assim, o sangue de Jesus tem poder? Você ouviu? Quase que eu tive que dizer no começo, porque tinha tudo anotadinho no celular, eu cheguei aqui em cima para começar o culto, não tinha mais nada, sumiu tudo. Disse, meu Deus! Eu fico pensando que talvez você tenha crescido num lar, num ambiente onde essa frase era um tanto quanto corriqueira. Eu fico imaginando que talvez a Júlia e o Brian cresçam num ambiente assim. Aquela frase que todo mundo diz assim, o sangue de Jesus tem poder, e é aplicada a tantas coisas. Alguns aplicam ela falando a respeito de batalha espiritual, quando se dão diante de uma situação complicada. Outros, quando estão diante de uma situação, por exemplo, onde estão prestes a ter um acidente, alguma coisa, e a pessoa clama por isso, a pessoa declara, ou alguém está numa cirurgia. E aí talvez você tenha se pego pensando, o sangue de Jesus tem poder, mas qual é o tipo de sanguíneo dele? Descobri o tipo sanguíneo de Jesus esses dias. Como assim, pastor? Você fez um exame no santo sudário? Eu acho que é O negativo. Que é doador universal, né? O sangue de Jesus dá certo em qualquer um. Brincadeiras à parte, gente. A base da nossa fé cristã, ela é o perdão. E esse perdão, ele é baseado no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nossos pecados. Amém? Agora, nós ainda estamos longe de saber tudo que o sangue de Jesus realmente significa. E tudo aquilo que ele significa para nós. E hoje nós vamos caminhar um pouco para entender o poder do sangue de Jesus. De começo, o sangue, esse aí das suas veias, que circula, esse sangue, ele é o líquido mais precioso que existe nessa terra. O sangue é tão importante e ao mesmo tempo ele causa uma certa repulsa. Porque se por um lado ele é o líquido mais importante, talvez você diga assim, não pastor, a água é mais importante. Ô meu amigo, mas o sangue é feito principalmente do que mesmo? Né? Se ele é assim tão importante, mas quando a gente enxerga o sangue, eu não sei você, mas parece que as pernas tremem um pouco assim, eu fico meio... Não é? E quando você vê uma pessoa sangrando, logo que você pensa é precisamos estancar, porque se ela perder muito sangue, pode... Interessante, né? Porque Jesus perdeu tanto sangue, não desmaiou e não morreu. Interessante, já parou para pensar nisso? Mas como que ele ia morrer se não tinha nenhum pecado, né? Que a morte não chegou pela destruição do corpo, a morte chegou pelo pecado. Jesus não tinha pecado. Mas pastor, depois ele morreu quando ele aceitou o teu pecado em cima dele, daí ele morreu, não quando ele perdeu o sangue. Mas nós que já nascemos assim, debaixo dessa condição humana, o sangue para nós é importantíssimo. A ponto de que, talvez você não saiba, mas quase tudo que você faz assim por fora, o teu sangue faz por dentro. Quer ver? Você respira, né? O que teu sangue faz? Teu sangue leva esse oxigênio a todas as partes do seu corpo. O que mais você faz todo dia? Vamos lá. Você? Come. E povo crente come, hein? E o que o teu sangue faz? Leva nutrientes a todas as partes do corpo. O que mais você faz? Em lugares escusos? Você vai no banheiro. E o que mais seu sangue faz? Ele tira as toxinas e as excreções das diversas partes do seu corpo e ele leva aos lugares devidos para evacuação. Ou seja, o seu sangue, tudo que você faz, ele faz também. Inclusive, ele tem um papel importantíssimo na imunidade e na regeneração celular que trabalha contra o envelhecimento. Você já deve até ter ouvido aquela campanha, doe sangue, doe vida. Interessante porque ela coincide com a Bíblia, porque a Bíblia diz assim, no sangue está a vida. E tanto no Antigo como no Novo Testamento, os cristãos são convidados a eliminar o sangue antes de consumir o alimento. Olha só que interessante. No sangue, ali está a representação de toda a vida. Amém? E quando Jesus, ele vai escolher um símbolo para a sua aliança, porque existia a aliança com o povo judeu, não sei se você é judeu, mas até onde eu saiba, a maioria aqui
é gentil, gentil são as gentes, ou seja, todos aqueles que não são judeus de nascimento. Quando ele vai estabelecer uma aliança com as gentes, que no nosso caso somos nós, os gentios, ele escolhe um símbolo para essa aliança. E está em Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, 20. Onde diz assim: tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O cálice é o símbolo dessa aliança. O sangue de Jesus é o símbolo da nova aliança. Se hoje você é salvo, se hoje você tem certeza da salvação, se hoje você sabe que se o arrebatamento acontecer agora, você sobe, você sabe que se você partir dessa para melhor, de fato é para melhor e não para pior, é por causa do sangue de Jesus. Então, para nós começarmos, olhe para a pessoa do lado e diga para ela: o sangue de Jesus tem poder. Faz aquela cara de vovó do coque e fala para a pessoa do outro lado: o sangue de Jesus tem poder. Então vamos lá. Vamos ver alguns dos poderes do sangue de Jesus. Vamos ver alguns dos poderes do sangue de Jesus. Primeiro poder: ele abre o Santo dos Santos. Ele abre o Santo dos Santos. Isso é muito legal. Hebreus 10, 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Entrar aonde? Tem plena o quê? Confiança pelo sangue de Jesus. É muito forte isso, é muito forte. Porque vir a palavra confiança antes da palavra do Santo dos Santos é algo bem complicado, ainda mais estando na carta dos Hebreus. É algo muito complicado. Confiança antes da palavra Santo dos Santos é algo muito forte, eu vou explicar por quê. Esse lugar especial, o Santo dos Santos, também chamado de lugar santíssimo, era um dos lugares mais inacessíveis do planeta Terra naqueles dias. É verdade. Esse lugar era um dos lugares mais inacessíveis do planeta Terra naqueles dias. Por quê? Porque o templo em Jerusalém, ele foi construído de uma forma que quanto mais na parte interior, mais limitado era o acesso. Então, existia um pátio de fora, onde as pessoas podiam circular. Depois até os cristãos começaram a fazer culto naquele lugar. E depois as pessoas às vezes pensam, quando eles se reuniam no templo, pensa que os cristãos estavam num prédio de igreja que nem a gente. Não, eles estavam só numa área que era permitido eles entrar. Né? Aí tinha um outro pátio, e aí indo, até que tinha um lugar que raríssimas pessoas podiam entrar, que era o lugar santo, mas tinha no miolo lá o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. Aquele lugar só entrava alguém dentro uma vez por ano. Uma vez por ano. Por que só entrava uma pessoa uma vez por ano? Porque essa pessoa, ela precisava nascer na tribo de Levi. Então só se a pessoa nascesse na tribo de Levi. Mas não era só isso. Dentre a tribo de Levi, ela precisava, entre os filhos de Levi, ser da linhagem sacerdotal. Mas não bastava isso. Ela era preparada para aquilo desde bebê. Ela precisava seguir toda uma ordem ritual. E apenas um judeu era consagrado sumo sacerdote. E esse um judeu que era consagrado sumo sacerdote, ele precisava fazer uma série de rituais de purificação, uma série de roupas especiais, uma série de preparos. E aí, quando ele estava no dia, o único dia do ano onde ele acessaria o Santo dos Santos, ele precisava de 2 ornamentos especiais. Primeiro, ele precisava de uma sineta. Pastor, por que uma sineta? Ele precisava de uma sineta. Porque se tivesse uma vírgula daquela purificação ritual que tivesse sido errada, ele ia botar o pé lá dentro e cai morto. Ele tinha que cumprir
tudo, a cartilha bem certinho. Então, por isso eles amarravam o sininho dele, que daí ele caminhava lá para dentro. Esse é o barulho de sino? Acho que não, né? Mas imagina como se fosse o barulho de sino, tá? Aquele barulho... o sino é meu, pode ser o barulho que eu quiser, né? Meu diácono sempre me ajuda. E aí ele entrando e o sininho ia batendo. Como é que faz o sininho? O sininho ia batendo. E se parasse o barulho do sininho, o que tinha acontecido? Tibum, já era. Se o barulhinho parasse, o próximo barulho ia ser pum, né? O cadáver caindo no chão. Então ele ganhava aquele adereço. E o segundo, qual era o segundo? Uma cordinha. Para que uma cordinha, pastor? Amarrava uma cordinha nele. Que nem o pessoal faz para entrar nas cavernas, nos filmes, né? Uma cordinha, amarrava uma cordinha, ele entrando, batendo o sininho. Se o barulho do sininho parava, eles esperavam um pouquinho, se não houvesse sinal de vida, eles pegavam a cordinha e puxavam de volta. Traziam o corpo para fora do Santo dos Santos, puxando pela cordinha. Então eu te pergunto, no versículo falava entrar com confiança no Santo dos Santos. Você ia entrar com confiança num lugar desse? Esse lugar era extraordinário, porque ali é onde a presença de Deus se manifestava. Mas esse lugar era terrível, porque quem é que ia ter confiança de entrar num lugar desse? Quando o sacerdote ia entrar, eu acho que ele entrava meio assim, né? Mas quando ele saiu, eu acho que ele saía meio assim. Por quê? Porque ele entrava naquela assim, agora é a prova dos 9. Agora vamos ver se eu fiz tudo direitinho, os ritual de purificação, se eu estou em santidade mesmo. Mas na hora que ele saía, a santidade dele estava provada. Por que a santidade dele estava provada? Porque ele não tinha morrido. Então, ninguém entrava com confiança, mas quem saía sempre saía com confiança. E agora o versículo fala que por causa do sangue de Jesus nós podemos entrar com confiança. Você está entendendo a diferença? Porque nós não seremos fulminados ao entrar na presença. Na verdade é mais profundo que isso. Se antes aquela pessoa preparada desde pequena daquela linhagem que cumpria tudo ritualmente podia entrar naquele lugar só uma vez por ano, agora, aonde o Espírito Santo mora? Ele mora dentro de você. Então você pode entrar com confiança na presença, porque agora o santo se mudou de lugar. E a presença dele não se move mais exclusivamente num lugar onde uma pessoa entra uma vez ao ano, mas ele se move em todas as pessoas que creem em Cristo, que foram lavados com o seu sangue, que hoje à noite estão se reunindo aqui. Ele está diante de você. E se o sacerdote podia sair com confiança, de peito estufado, sabendo que agora a santidade dele estava aprovada, assim você pode caminhar e entrar na presença de Deus, porque a sua santidade foi comprovada. Pastor, como a minha santidade foi comprovada? Porque o sangue de Jesus foi derramado por você. E a santidade de Jesus foi imputada sobre você. O que significa isso? Significa que você não tinha, mas ele pegou e pum, socou ela em você. Ele colocou a santidade em você. Pá! Agora você é santo. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi aspergido sobre você. Esse era um dos rituais de purificação. Eles pegavam uma plantinha que umedece, um isopo, eles umedeciam ela no sangue daquele cordeiro morto que simbolizava Cristo, que um dia morreria na cruz, e eles pegavam e faziam assim. E aquele aspergir do sangue significava que agora o sacerdote estava santo. Essa era uma das coisas que ele fazia para poder entrar lá. Mas sobre você, já foi aspergido o sangue de Jesus. E por isso, você pode entrar com confiança. Você pode entrar aqui, ó. Por quê? Porque você é tão santo como Jesus. Não por causa de você, não por causa da sua purificação ritual, não por causa que você nasceu na tribo de Levi, porque você é descendente dos sacerdotes, não por causa disso, mas por causa que Jesus Cristo derramou o sangue dele em sacrifício, e agora você pode entrar no Santo dos Santos, aleluia.
Você pode dar mais um glória a Deus por isso? Você está entendendo? Você não precisa mais da sinetinha, irmão. Você não precisa mais da cordinha. Até porque se tivesse, duvido que você ia querer entrar lá. Você ia ficar com medo. Mas agora a santidade de Jesus foi imputada sobre você. Você que não merecia entrar no Santo dos Santos, você que não é judeu de nascimento, mas você sobre qual foi derramado o sangue de Jesus. Aleluia. Então a santidade que está sobre você não é meramente a santidade de fazer o que é certo ou o que é errado, é a santidade de crer em Jesus Cristo e ser perdoado pela sua graça. Essa é a santidade. O privilégio que apenas um homem numa geração podia ter em todo o mundo, agora é o privilégio de todos nós que cremos num homem, a saber, o Cristo. Aleluia. Nós não viramos um cadáver, nós não viramos um defunto, porque ele um dia esteve como um cadáver por causa de nós. Aleluia. Meu Deus do céu. Isso é demais. E esse sacerdote, quando ele entrava lá dentro, e não morria, quando ele entrava lá dentro, sabe o que ele podia fazer? Como sacerdote, uma das funções principais dele era interceder pelos outros. Era interceder. Era entrar lá para orar em favor dos outros. E agora, você pode orar em favor dos outros. Você pode interceder em favor dos outros. Amém? E que mais? Poder do sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado. Amém? Vamos lá, gente. Poxa vida, Ele nos purifica de todo pecado. Isso aí. Glória a Deus. Isso é motivo para a gente ficar muito feliz. E quem sabe você possa estar me corrigindo agora, dizendo assim, pastor, não é Ele nos purifica, é Ele nos purificou. Quer dizer que Ele já purificou de todo pecado. É verdade. Sim, Ele já te purificou. Você viu. Foi o sangue o quê? Jogado sobre você, o sangue foi imputado sobre você, Ele já te purificou de todo pecado, é verdade. Mas também é verdade que Ele te purifica de todo pecado. Quer dizer que uma vez sim Ele te perdoou, mas Ele também continua perdoando se porventura você tropeçar. Amém? Ele já te perdoou, Ele já te purificou, mas Ele ainda te purifica. Isso é um efeito constante, porque se caminhando você tropeçar em alguma pedra, ou seja, pecado, Ele te perdoa. Porque nós cristãos não saímos por aí pecando de propósito, amém? Em nome de Jesus. Mas se porventura você erra, você fica bravo, Ele perdoa você. Ele perdoa você. A Bíblia diz em 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Culto de ceia é um culto onde nós pedimos perdão. Mas não só o culto de ceia. Todos os dias, quando você erra, você pode pedir perdão a Deus. E o culto de ceia é um momento um pouco mais longo, onde você tem a oportunidade de pedir perdão por aqueles pecados que ainda não havia pedido. E você pede perdão a Deus e participa da ceia do Senhor, amém? Porque o sangue de Jesus ainda nos purifica de todo pecado. Amém? Que mais? O sangue de Jesus nos torna herdeiros das promessas feitas a Abraão. Efésios 2, 12 a 13 diz assim, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, e sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, agora foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Porque as bênçãos do Antigo Testamento, elas tinham dois jeitos de serem manifestadas na vida das pessoas. Um jeito era você nascer judeu. Então você ali era herdeiro da bênção via sangue. E a segunda era obedecer tudo que mandava a lei. E aí tinha dois grandes problemas. Primeiro que ficava mais complicado para quem não era de sangue judeu, que é o nosso caso. Mas também ficava muito difícil porque quem daria conta de cumprir toda a lei? Então Jesus veio, cumpriu toda a lei e colocou o sangue dele em você. Ele cumpriu toda a lei e colocou o sangue dele de judeu e de alguém que obedeceu toda a lei sobre você. E agora você vai na carona dele, e já que ele cumpriu toda a lei, você recebe as bênçãos do cumprimento dessa lei. Olha que bênção, olha que maravilha, meu Deus do céu.
que mais? Jesus nos libertou do pecado e constituiu reino e sacerdotes. Nos libertou. A Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. Logo, se você cometeu algum pecado na vida alguma vez, você estava escravizado. É isso que o pecado faz. E Jesus então vem e ao nos perdoar, Ele nos liberta dessa escravidão. Ele faz o nosso resgate, Ele nos resgata. E nós não somos mais escravos do pecado. Antes de Jesus te salvar, você era escravo, ou seja, você estava condenado. Você estava condenado. Uma vez que Jesus te resgatou, você agora tem a liberdade para escolher se quer continuar livre ou quer voltar à escravidão onde estava. Você está entendendo? Eu escolho continuar livre. Amém? E como continuar livre? Você precisa continuar em Cristo. Você precisa continuar na presença dEle. Diz a palavra em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. A Ele seja glória, poder para todos sempre. Amém. Ele libertou. Você tem, por causa de Cristo, a capacidade agora de vencer qualquer pecado, porque Jesus te libertou. E talvez alguém diga assim: não, mas olha como eu vivia, olha como meu querido, você sabe aquela história de Raabe na Bíblia? Ela se prostituía sobre a muralha de Jericó, e era provavelmente uma prostituta cultual, ou seja, no seu ritual de prostituição ela invocava demônios enquanto se prostituía, e essa menina ela se converte, e ela se torna uma princesa da casa de Israel, ela casa com um príncipe da tribo de Judá, e ela entra na genealogia de Jesus. Então perceba que Jesus tem poder de mudar qualquer história. O grande apóstolo Paulo antes queria matar cristão. Jonas, o profeta, era fujão. E aí por diante vai. Eu te pergunto, a tua história é tão pior assim que a história dessas pessoas que eu citei? Então o sangue de Jesus, Ele te libertou. Ele te libertou. E você é livre. Você não precisa mais viver preso pelo pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder. Diga para a pessoa do lado: você é livre, porque o sangue de Jesus tem poder. E diz que nos fez reino e sacerdotes. Mais uma vez, o que o sacerdote fazia? Ele intercedia diante de Deus pelo povo. Você foi feito reino e sacerdote por causa do sangue de Jesus derramado em você. Então, você pode e deve interceder pelas pessoas. A intercessão tem muito poder. Quantos testemunhos eu já ouvi de gente que, o pessoal até brinca, né? O pessoal diz assim: vaso ruim não quebra fácil. E é verdade, sabe? É verdade. Quanto testemunho eu ouvi da pessoa e eu não morri, e eu não morri, e eu não morri, e eu não morri. Não morreu por quê? Porque tinha alguém intercedendo por você. Tinha alguém intercedendo, tinha alguém clamando, às vezes você nem imagina quem, mas tem alguém intercedendo por você. Tem alguém orando por você. Você é chamado a ser sacerdote. Você é chamado a interceder diante de Deus pelas pessoas. Você é chamado a orar pelas pessoas. A no seu quarto levantar uma torre de oração ali e orar pela salvação do seu vizinho, do seu cunhado, da sua nora, da sua sogra, do seu tio, da sua tia, do seu irmão, da sua irmã, do seu vizinho, do seu padeiro. Ser chamado a orar, a interceder pelas pessoas. A Bíblia diz, Tiago 5,16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aleluia. O que mais? Esse sangue protege e apaga. Como assim protege e apaga? 1 Pedro 1,2 diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão, lembra da plantinha molhada no sangue? Assim, aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas. Nesse contexto, estava ligado à história que aconteceu no Egito, quando eles precisaram sair do Egito. E se você
porventura não lembra, eles estavam escravizados no Egito por um período de 400 anos. O Egito era um lugar de muita idolatria. E eles então haviam se envolvido muito. E Deus dá a revelação a Moisés de que o povo então deveria matar um cordeiro. Aquele cordeiro era um símbolo de Jesus que um dia morreria na cruz. E eles deveriam passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Por quê? Porque Deus estava enviando uma praga ao Egito, e para que aquela praga não afetasse eles, o sangue nos umbrais das portas iria protegê-los daquele mal, certo? Então o sangue de Jesus nos protege, certo? Protege, mas apaga, eu falei aqui apaga o quê? Bom, era de comum na cultura egípcia que o nome da pessoa fazia parte da essência do seu ser, e que seria importante dentro da religiosidade deles, você ter o seu nome gravado em algum lugar, escrito em algum lugar. Então, as pessoas mais simples tinham suas casas feitas de materiais simples, mas os umbrais das portas geralmente eram de materiais mais resistentes. E ali escrevia o nome de todos os moradores. E para que eles escreviam aquele nome? Para que assim, na morte, fosse mais fácil que eles tivessem uma qualidade melhor. Se os seus nomes ali tiver, estou resumindo bastante. Logo, alguns judeus já haviam se contaminado com isso. E quando eles passam o sangue do cordeiro, eles estavam dizendo: eu abro mão dessa religiosidade egípcia que um dia eu tive. Eu abro mão da idolatria a todos os deuses do Egito. Eu abro mão de tudo isso. Então, ao mesmo tempo que aquele sangue nos umbrais protegia da praga de Deus que não os atingisse, aquele sangue também apagava os seus pecados do passado. Amém? Então, o sangue de Jesus te protege e o sangue de Jesus apaga os erros do passado. Amém? Clame o poder do sangue de Jesus. Se porventura você se envolveu numa religiosidade pecaminosa, você declare: o sangue de Jesus tem poder sobre esse passado. Confesse a Deus esse pecado e lave esses umbrais no sangue de Jesus e diga: nada mais eu tenho com essa religiosidade antiga que um dia eu me contaminei. Agora os meus umbrais estão lavados e somente o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Que mais? A ceia é a sua representação. Essa aqui, a ceia do Senhor, é a representação desse poder do sangue de Jesus. João 6,53 diz: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Sabe, isso foi um escândalo para os romanos, porque eles começaram a acreditar que os cristãos primitivos matavam as pessoas e comiam a carne das pessoas. Mas não era nada disso. Isso aí o pessoal faz no satanismo. Mas os cristãos não faziam isso. Os cristãos tinham o cálice e o pão representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Amém? E essa, então, era a maneira como ele é representado. Existem algumas organizações que elas apresentam apenas um dos elementos, ou só o corpo ou só o sangue. Mas Jesus, ele deixa bem claro quando ele diz: se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terão vida em vós mesmos. A ceia do Senhor, ela tem tanto o elemento do cálice como o elemento do pão. Quando nós comemos, não quer dizer que o suco vai se transformar em sangue, mas que ele é um símbolo dessa aliança. Amém? Que mais? Já estamos indo para o fim, fique tranquilo. Nos salvou. Nos salvou. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Se hoje você está aqui, meu querido, é porque o sangue de Jesus foi derramado por você. Se hoje você está sentado aqui, se hoje você pode entrar com confiança no Santo dos Santos, não sair, entrar com confiança, é porque Jesus morreu naquela cruz. Se você pode ter a sua idolatria apagada, e se você pode ser perdoado, se você foi perdoado e continua sendo perdoado, se tudo isso aconteceu, se tudo isso se manifestou, é porque Jesus Cristo decidiu morrer na cruz por você. E eu quero que você entenda o que está escrito aqui. Diz que ele foi conhecido antes da criação do mundo.
Diz, pelo precioso sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Significa que antes de se dizer haja luz, se disse haja cruz. Porque antes de criar o mundo, Jesus já havia decidido que sim, ele morreria para nos salvar. Na sua sabedoria, ele saberia tudo o que acontecia, porque Deus está fora do tempo, o tempo faz parte da criação. Então, antes de fazer a criação, o que inclui criar o tempo, Deus, ele decide que ele, sim, restauraria essa humanidade. Ele sabia que você nasceria, ele sabia tudo de ruim que você fez até hoje, sabia? Antes de você nascer. Mas lá na cruz, ele morreu por esses pecados. Por esse aí que você cometeu hoje. Por esse aí que você cometeu ontem. Quando ele morreu na cruz, ele morreu por esses pecados também. Porque esse Jesus, fora do tempo, fora do espaço, ele entra dentro da nossa dimensão, ele entra dentro do nosso espaço, e aqui ele manifesta o seu sangue, que perdoa tudo que você já fez e tudo que você fará, contanto que você se mantenha debaixo desse sangue. O sangue de Jesus tem poder. O que te vem na mente agora? Quais as mazelas te vem na mente agora? Quais os desafios você está enfrentando e que te vem na mente agora? Quais as brigas, as discussões, quais os problemas? Eu quero te contar uma coisa. O sangue de Jesus tem poder. Você que brigou em casa antes de vir para o culto, deixa eu te contar uma coisa. O sangue de Jesus tem poder sobre o teu casamento. Você que está passando uma situação financeira terrível, deixa eu te contar uma coisa. O sangue de Jesus tem poder. Você que está lutando contra um pecado e está difícil vencer, deixa eu te contar uma coisa. O sangue de Jesus tem poder. Agora só pensa, não fala, qual é a mazela, qual é a situação, qual é a dificuldade que te aflige nessa noite? Qual é? Responde para a pessoa do lado, sobre isso que ela está pensando. Diga, ei, sobre isso que você está pensando. Fala para ela, sobre isso aí mesmo que você pensou agora. Diz para ela, o sangue de Jesus tem poder. É isso mesmo, sobre essa enfermidade, o sangue de Jesus tem poder. Sobre essa depressão, o sangue de Jesus tem poder. Ah, meu irmão, sabe, não tem uma palestra milagrosa, não tem uma palavra milagrosa, mas tem um sangue milagroso. Porque milagres existem. Se não fosse isso, nós nem estávamos vivos aqui hoje. Milagres existem. E o princípio de todo milagre é que o sangue de Jesus tem poder. É porque ele decidiu, antes de nos criar, nos resgatar. Talvez você está pensando, eu não tenho tanto valor, o fulano não se importa comigo, Beltrano não gosta de mim, Cicrano não quer saber de mim. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus te ama tanto que ele derramou o sangue dele para te salvar. Jesus te ama. E o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero convidar você a se colocar de pé, a fechar os teus olhos. Quero convidar o Ministério de Louvor e Adoração a me ajudar. O sangue de Jesus tem poder, meu querido. O sangue de Jesus tem poder. Apresente agora essa situação. Apresente agora essa adversidade que você está enfrentando. Você que está precisando de um milagre, apresente isso diante de Deus. Apresente a enfermidade, apresente a luta, apresente a tribulação, apresente essa situação. E depois de você apresentar, você coloque tudo isso diante de Deus e diga, eu creio que o sangue de Jesus tem poder sobre tudo isso. Eu creio, o sangue de Jesus tem poder. Fale, comece a falar, comece a apresentar. Apresente também os pecados, apresente também as falhas, apresente também os erros, apresente aquilo que você tem falhado, errado, apresente os pecados, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar esses teus pecados. O sangue de Jesus tem poder. Ore, abra sua boca agora e apresente, afinal de contas, nós somos reino e nós somos sacerdotes. Ore agora, meu querido, por quê? Porque você não vai sair do Santos dos Santos com confiança, você vai entrar no Santo dos Santos com confiança. Você vai entrar, porque você sabe que você não vai ser fulminado, você não precisa de sininho amarrado na cintura, você não precisa de cordinha amarrada em você, porque você vai entrar com confiança, porque o sangue de Jesus foi aspergido sobre você, e o sangue de Jesus é o melhor alvejante que existe. Não há pecado que ele não limpe. Então entre agora com confiança na presença do Senhor.
Na verdade, você já vive, claro, figuradamente. Chegue na presença dele, com confiança, não confiança em você, mas confiança de que o sangue de Jesus foi derramado sobre você. Não há mais acusação, porque o sangue de Jesus foi derramado por você. O sangue de Jesus. Comece a orar. Feche os teus olhos e ore. Eu quero ler para você a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim cancelou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E aí segue a palavra de Deus, e ela vai e fala: portanto, irmãos, aqui mais para frente um pouco. Se somos os filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Faça isso agora, querido. Entregue as mazelas e declare que o sangue de Jesus tem poder. Confesse os pecados e declare que o sangue de Jesus tem poder. Faça isso, faça isso. De todas as coisas que eu já escutei, eu nunca ouvi falar de um amor assim. Faça a sua oração de confissão, de pedido de socorro. Faça a sua oração. Os rios não conseguem levá-lo. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para adquirir amor, seria totalmente desprezado e não conseguiria. Se alguém oferecesse todas as riquezas